Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série sobre sequências eu vou entrar um pouquinho mais no assunto sobre a questão de subsequências, né? E mais precisamente eu vou falar sobre o estudo de convergências de subsequências, ok? Então no vídeo de hoje eu vou apresentar três teoremas, vou demonstrar os três, tá? Então as demonstrações são bem rápidas e eu vou dar um exemplo para os três teoremas para a gente ver a importância de saber estudar, né? E manusear subsequências. Ok? Então, o primeiro teorema diz que se a gente considera uma sequência UN convergente em R, né, na reta estendida dos reais, ou C, então toda subsequência de UN é convergente do mesmo limite. Ok? Então a gente vai ver que isso daqui é bem importante, que, por exemplo, se a gente tem uma sequência que a gente não sabe calcular, mas se a gente perceber que ela é uma subsequência de outra sequência que a gente sabe calcular, então a gente pode concluir que ela vai possuir o mesmo limite. Ok? Então é bem poderoso isso. Temos o caminho inverso, mais ou menos, que diz que se temos uma sequência real ou complexa, então ela vai ser convergente C somente C. Pegamos duas subsequências, então a par e a ímpar, né? Então eu já fiz esse estudo, né, de pegar subsequências par e ímpar, né? Convergem para o mesmo limite, muito importante. Tá? Até a gente tem a negação disso que se elas não convergerem para o mesmo limite, o n não possui um limite. Ok? Então, se elas convergerem para o mesmo limite L, isso implica que o limite dessa sequência vai ser L. Então, muito interessante se a gente tem, por exemplo, sequências que são alternadas, né? Então, temos um menos 1 potência n, né? Então, vocês sabem que menos 1 potência algum número par é 1, e ao contrário para o número ímpar, então a gente consegue calcular facilmente, e aí a gente pode concluir a convergência dessa sequência. Né? E o terceiro, que é um resultado um pouquinho mais generalizado, então eu vou demonstrar um exemplo um pouquinho mais complicado, né, para vocês que já estão mais avançados, que diz que se temos uma sequência UN e uma família finita de extratoras, tá? Então φi com I que pertence à grande I, tal que eles cobrem os naturais, né? Então a união de todas dessas extratoras cobrem os naturais. Então vocês veem que é uma generalização desse segundo caso aqui, né? Porque 2n e 2n mais 1 são extratoras, né? Porque elas são estritamente positivas. Elas são extratoras e elas cobrem todos os reais, né? Vocês sabem que par mais ímpar vai dar todos os naturais. Eu falei reais, perdão, os naturais. Então o n é convergente em L, se é somente C, temos todas essas subsequências que convergem em L. Ok? Então isso é interessante quando a gente tem um exemplo de sequência com disjunção de casos. Então vamos demonstrar o primeiro teorema e dar um exemplo para ele, né? Então a gente quer mostrar que se temos uma sequência convergente, isso implica que todas as subsequências são convergentes. Ok? Demonstração bem simples, a gente vai utilizar a definição do limite com epsilon. Ok? Então a gente vai considerar um epsilon estritamente positivo, beleza? E a gente sabe que o n tende a um limite L, ok? Então como o n tende a L, isso implica que, né, qual que é a definição do limite com a definição epsilon, é que existe um rank grande N que pertence aos naturais, tal que para todo natural acima desse rank, ok? A gente vai ter que o valor absoluto de UN menos L tem que ser estritamente inferior a esse epsilon, tá? Esse epsilon bem pequenininho. Essa é a definição do limite, ok? E agora a gente vai usar o que a gente aprendeu no último vídeo, né, das funções extratoras, né? Então a gente sabe que φ é uma função extratora que é estritamente crescente, ok? Necessariamente ela tem que ser estritamente crescente, essa é por definição. Então isso implica que φ de n tem que ser maior ou igual a n, ok? Por definição de ser estritamente crescente, e, né, a gente tem que a extratora, né, tende a mais infinito, ok? Então isso implica que φ de n tende a mais infinito, beleza? Estritamente crescente, né, ela vai tender a mais infinito, ok? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe então um certo ranking, que eu vou chamar de n0, então existe um n0 que pertence aos naturais, beleza? Tal que φ de n0 vai ser maior ou igual ao nosso ranking que eu escolhi anteriormente, né? Porque ela é estritamente crescente. Então, existe algum rank tal que ele vai ser maior do que o rank anterior. Beleza? Então, isso daqui implica que para todo n maior do que esse segundo rank aqui, então esse rank n0, então para todo n maior que n0, vamos ter que φ de n vai ser maior ou igual do que φ de n0, ok? Obviamente, para todo n, né, estritamente crescente vai guardar a ordem. Então, φ de n é maior do que φ de n0, que é maior ou igual a n, ok? Então, isso implica que temos o valor absoluto de u de φ de n que vai, menos L, que vai ser estritamente inferior a epsilon, né, por consequência disso daqui, né? E isso daqui é a definição do limite. Então, isso implica que u φ de n, ok? Então, a subsequência de un tende a L. Ok, então demonstração bem simples, a gente já só utilizou a definição de tudo, definição de estratura e definição de tender a um limite L, e agora a gente vai ver num pequeno exemplo simples. Então vamos lá, então temos uma sequência aqui, o n, né,
obviamente para todo n natural, que é igual a 2 mais menos 1 potência n sobre n, ok? Essa sequência aqui, vocês podem me dizer, vocês que já estão com mais prática, que é facilmente calculável, né, que o limite disso vai tender a 2. Né? Eu até vou demonstrar isso aqui em duas linhas, né? A gente tem que o valor absoluto de un menos 2 igual ao valor absoluto de menos 1 potência n sobre n, ok? Valor absoluto de n igual a n, então é sobre n, isso daqui é igual a 1 sobre n, e isso quando n tende a mais infinito tende a 0, então isso implica que o n tende a 2, ok? Bom, isso daqui, vocês não precisavam de 20 vídeos da série para descobrir isso. Só que, agora eu quero estudar uma outra sequência, ok? Então eu vou falar que temos uma subsequência tal que a função extratora φ de n é igual a n ao quadrado mais 1, ok? Então isso daqui daria que queremos estudar a sequência u de n ao quadrado mais 1, que é igual então a 2 mais menos 1 potência n ao quadrado mais 1, dividido por n ao quadrado mais 1. Ok? Então, eu só peguei uma subsequência disso definida pela função extratora n ao quadrado mais 1. Isso daqui é estritamente crescente, então eu posso fazer isso. E essa sequência aqui dá para calcular, de fato dá para calcular, mas é um pouquinho mais complicada. Ok? Mas o fato da gente saber que ela é uma subsequência disso, então necessariamente isso daqui tem que possuir o mesmo limite que o n. Então a gente já sabe que u de n ao quadrado mais 1 tende a 2. Ok? Então, essa é a utilização desse teorema, tá? Foi um exemplo simples, mas para vocês entenderem o interesse desse teorema. Então, agora vamos demonstrar o segundo teorema, né? Então, que a gente tem uma sequência, ela vai ser só convergente se temos a par e a ímpar que são convergentes em L, ok? Então, obviamente, o sentido, temos um C somente C, então é uma implicação, perdão, uma equivalência, né? E temos um sentido que é óbvio, o sentido que se o n convergente, essas duas convergem para o mesmo limite, é o que eu acabei de demonstrar para vocês. Então a gente vai fazer o outro sentido, que o fato dessas duas convergerem ao mesmo limite implica que o n tem que converger para o mesmo limite, ok? Então eu vou considerar que u de 2n tende a L e que u de 2n mais 1 tende a L também, ok? E a ideia dessa prova é utilizar a definição epsilon para as duas sequências. Né? Então a gente considera seja um epsilon estritamente positivo. Né? Vamos ter, existe um rank, obviamente não necessariamente o mesmo, então eu vou dar nomes diferentes. Então n e que pertence aos naturais tal que para todo n maior ou igual a ne, vamos ter então que u de 2n menos L vai ser estritamente inferior a epsilon. E vamos ter a mesma coisa para u de 2n mais 1. Então eu vou chamar de NO. Ok? A definição é exatamente igual, só que o rank não necessariamente é igual. Então, NO tal que u de 2n mais 1 menos L é estritamente inferior a epsilon. Ok? E agora, é o mesmo princípio de sempre, tá? Então é uma técnica que eu já utilizei. Para garantir que a gente vai selecionar o bom rank, eu vou pegar o máximo, ok? Só que como a gente tem uma caracterização par e ímpar, né, eu quero transformar isso na definição de UN, então eu vou utilizar N, que é igual ao máximo de 2 vezes NE, tá? Então daqui do par 2NE, e de 2N0, NO, né, mais 1, ok? Então eu peguei o rank par e o rank ímpar, beleza? Então se N é par, ele pode ser escrito da forma 2K, né? N igual a 2K, então esse é o caso par, ok? Então se a gente pode escrever que N igual a 2K, a gente tem então para todo N maior do que esse rank, que é o máximo, vamos ter então que N igual a 2K, né, tal que K é superior ou igual a NE, então isso implica que temos U de N menos L, que é igual a U de 2K menos L, e isso daqui vai ser extremamente inferior a epsilon, porque a gente viu aqui, beleza? E se N for igual a 2K mais 1, a gente vai ter exatamente a mesma coisa, ok? Então a gente vai ter que U de UN menos L igual a U de 2K mais 1 menos L, que é estritamente inferior a epsilon. Então isso daqui implica que para todo n maior do que esse rank, vamos ter u de un menos L, que é estritamente inferior a epsilon. Então isso implica que un tende a L. Beleza? Então, demonstração um pouquinho mais complicada, porque a gente tem que pensar bem no máximo e também fazer a mudança de variável aqui, né, para saber se é par ou ímpar, mas no princípio é sempre a mesma coisa, né, demonstração com a definição epsilon. Então, qual que é o interesse desse teorema, né? Então, a gente quer estudar essa sequência aqui, o n, com n que pertence aos naturais, que é definido por n mais menos 1 potência n sobre n mais 1.
Ok? Então vocês veem aqui que o interesse é quando a gente tem tudo que é alternado aqui, então temos um menos 1. Então esse menos 1 depende da paridade de n. Ok? Então é bem interessante a gente estudar a subsequência par e ímpar para averiguar que isso daqui não vai ficar oscilando e não ter nenhum limite. Ok? Então, o que seria U de 2n? Então, U de 2n igual a 2n mais menos 1 potência 2n sobre 2n mais 1. Ok? Então, isso daqui seria a nossa subsequência 2n. Beleza? Menos 1 potência 2n é 1, porque 2n é par. Então, vão ser 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Isso daqui é igual a 1. Ok? Então, a gente mostrou que a subsequência par nada mais é do que a sequência constante que igual a 1. Ok? Então, obviamente, o limite quando tende ao infinito é 1. Beleza? Agora, a subsequência ímpar. Então, vamos ter U de 2n mais 1. Isso daqui vai ser igual a 2n mais, então, menos 1 potência 2n mais 1, dividido por 2n mais 1, então 2n mais 2. Beleza? Então, vamos ter 2n mais 1 menos 1. Eu esqueci um mais 1 aqui, tá? Foi mal. Mais 1 aqui. Então, temos 2n mais 1 menos 1 sobre 2n mais 2. Então, isso daqui fica 2n sobre 2n mais 2. Então, fica n sobre n mais 1. Né? Vocês fatorizam por n, então vai ficar n sobre n fator de 1 mais 1 sobre n. Beleza? Então, isso daqui vai embora. Vai ficar 1 sobre 1 mais sobre n. Então, isso daqui, quando n tende ao infinito, tende a 1. Ok? Então, a gente mostrou que U de 2n tende a 1, U de 2n mais 1 tende a 1, então necessariamente U de n vai tender a 1. Isso conclui a nossa prova. E agora para o terceiro e último teorema, né? No caso é só uma generalização, então a demonstração é exatamente igual, só que agora vocês utilizam uma infinidade, não uma infinidade, né? Uma família finita de φ de i, ok? Então aqui eu só fiz o caso específico para duas extratoras, então 2n e 2n mais in. Para a prova daqui é só você generalizar isso para uma família de extratoras. Tá? Então aqui vai ser o máximo de uma união, o máximo de uma coletânea, né, de φi, né, tal que i pertence entre 1 e n, né, porque é uma família finita, óbvio. Então a demonstração eu vou me abster de fazer, o que é mais importante para esse teorema é realmente o exemplo, ok? Então vamos fazer o estudo dessa sequência, que é uma sequência feita por disjunção de caso, e é uma sequência não tão simples, né, que envolve as congruências. Então o n é definido por n mais 1 sobre n mais 2 se n for congruente a 0 módulo 3, raiz de n mais 2 sobre n mais 5 se for congruente a 1 módulo 3, e n ao quadrado mais 1 sobre n ao quadrado mais 10 se n for congruente a 2 módulo 3. Ok? Então essa sequência assim não tem nenhuma utilidade no dia a dia, pelo que eu saiba, tá? Mas ela é muito interessante para demonstrar explicitamente o uso desse teorema, ok? Então eu vou considerar três extratoras, porque três extratoras, porque a gente precisa de três sequências aqui, subsequências, né? Então eu vou considerar φ de 0, n, que vai ser igual então a 3n, né? φ de 1, n, que vai ser igual a 3n mais 1, né? E φ de 2n, que vai ser igual a 3n mais 2. Por que isso? Porque a gente está utilizando a congruência aqui. Né? Então, n congruente a 0 módulo 3, então é um múltiplo de 3. Né? Congruente a 1 módulo 3, então quando a gente faz a divisão por 3, temos um resto 1. Então fica 3n mais 1. E a mesma coisa aqui, então vai ficar 3n mais 2. Então uma escolha totalmente natural aqui de funções extratoras. Né? Obviamente todas elas são estritamente crescentes, né? Então não tem nenhum mistério por aí. E a gente tem que φ de 0 de n união φ de 1 de n união φ de 2 de n cobre todo o n. Né? Porque você vai pegar todos os múltiplos de 3, né? Então, aqui temos os módulos, então 3n mais 1, 3n mais 2. Então, né, quando a gente dividir por 3, o resto não pode ser maior do que 3. Então, vocês entendem bem que isso daqui tudo cobre n. Então a gente pode aplicar nosso teorema. Ok? Então vamos ter que U de 3n igual, então, 3n. Então, U de 3n é isso daqui. Então, a gente substitui por 3n. Então, vai ficar 3n mais 1 dividido por 3n mais 2. Ok? Vocês fatorizam por n, né? Estudo de limite simples. Isso daqui vai tender a 1. Ok? U de 3n mais 1. Então, lembrando, a gente tem que pegar a expressão agora desse daqui. Não desse daqui, desse daqui. Então, vai ficar raiz de 3n mais 1
mais 1, mais 2, dividido por 3n mais 1, mais 5, ok? Então, a gente vai melhorar isso, então vai ficar 3n mais 3 sobre 3n mais 6, ok? Então, vocês fatorizam por n, estudo de limite simples, vai tender a raiz de 1 e raiz de 1 igual a 1. Então, isso daqui tende a 1. Então, por enquanto, a gente está no bom caminho. Se a gente já mostrasse que isso daqui não tem tendência a 1, então a gente já poderia até parar o estudo. A gente ia falar, bom, então isso daqui não é convergente, impossível isso daqui ser convergente. Beleza? Mas, por enquanto, é o caso. Então, agora falta um último caso, porque a gente tem três casos, né, a estudar. Então, temos o de 3n mais 2. Beleza? Então, isso daqui vai ser igual. Então, a gente pega a expressão essa daqui, né? Então, vai ficar 3n mais 2 ao quadrado mais 1 sobre 3n mais 2 ao quadrado mais 10, beleza? Então vocês podem desenvolver e fatorizar pelo termo dominante aqui, tá? O termo dominante aqui, obviamente, vai ser 3n tudo ao quadrado, né? Quando vocês desenvolverem isso, daqui embaixo também. Então a gente fala que isso daqui é equivalente a 3n ao quadrado sobre 3n ao quadrado. Isso daqui é igual a 1, então obviamente isso tende a 1. Beleza? Então, como as três subsequências tendem a 1, então o n necessariamente tem que tender a 1. Beleza? De acordo com esse teorema aqui. Ok? Então, um vídeo um pouquinho mais longo, tá? Mas bem interessante. Eu gosto quando eu posso dar vários exemplos, tá? De aplicações, né? Quando não fica tão abstrato assim. Porque quando a gente fala sobre sequências e análise no geral, infelizmente muitas coisas são bem abstratas. Mas isso daqui é muito importante, então eu convido vocês a fazerem uns exemplos sozinhos, tá? Para vocês terem certeza de entender a aplicação desses teoremas. Beleza? E a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.